Glória a Deus. Carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 27. Tiago 1, 27. Diz assim a palavra: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tem outra versão também que diz: a religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se sem manchas do mundo. Deus maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, somos gratos, Senhor, por mais este momento, por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Somos gratos, Senhor, por todos os irmãos que aqui estão, por cada família aqui representada. Somos gratos, Senhor, por esse privilégio de podermos compartilhar a palavra. Somos gratos pela presença do Teu Espírito Santo, que já tem comunicado ao nosso coração. E apresentamos a Ti, Senhor, novamente, para que o Senhor venha falar conosco e para que sejamos fortalecidos na fé. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, como o irmão Toninho disse aqui, e o meu testemunho de vida hoje é só agradecer a Deus, sabe? Porque são tantas as coisas que Deus tem feito na minha vida, o cuidado de Deus, eu só tenho a agradecer, só agradecer. Eu, de certo que eu continuo trabalhando para pagar as contas, né? Né? Você continua levantando cedo, dormindo tarde, se esforçando no seu dia a dia, né? Mas pela condição de até de podermos ter essa saúde, para podermos buscar o mantimento do dia a dia, nós temos que ser gratos. Então, de fato, eu vivo uma vida assim de gratidão a Deus por tudo que já tem feito, pela minha casa, pelo meu lar. Eu sou grato também pela vida de vocês, irmãos, que estão comigo nesta caminhada. Nós já estamos há 3 anos com esse culto online, e os irmãos aqui conosco sempre têm sido bênçãos. Eu talvez dê para contar nos dedos algumas vezes que nós não tivemos esse culto online, e os irmãos sempre aqui, emprestando seus ouvidos, seu coração. E eu tenho visto testemunho, talvez os irmãos não me contem, sabe? Mas eu observo, eu percebo no andar da carruagem, na vida de cada um, a gente já vai percebendo que esse trabalho que temos feito não tem sido em vão. Eu sou muito grato a Deus porque, pelas ministrações de palavra que nós demos aqui, muita gente foi edificada, e eu e minha casa muito mais. Porque quanto mais nós falamos, mais nós vivemos e mais nós temos que dar testemunho. E eu fui buscar esta palavra hoje para trazer para os irmãos nesse sentimento de gratidão. Eu não... E Deus me conduziu aqui para esse Tiago 1:27, esse Tiago que fala a respeito de comportamento de vida, né? Tiago fala a respeito da nossa vida pautada na graça de Jesus Cristo. Tiago fala a respeito do poder da graça e não do poder de obras. Tiago fala do poder da oração, do poder da fé. Ele fala da realização das coisas através da oração. É uma carta universal que Tiago escreve para os irmãos que haviam se espalhado e estavam um pouco prejudicados com relação ao foco, com relação aquele comportamento individual que cada crente tem que ter. Porque muitas vezes nós nos pautamos pelo movimento da religiosidade, pelo movimento da igreja, influenciados pelas lideranças, pelos movimentos cristãos que acontecem, que a gente vê no dia a dia, na televisão, na internet, no jornal. A gente recebe muita informação a respeito dos movimentos cristãos, mas Tiago ele traz aqui uma palavra
bem séria, ele é conciso, preciso e objetivo. Ele, a respeito da individualidade da fé, né? Então, ele vem trazer essa... Para mim, a chave desta carta é essa. A chave desta carta de Tiago está nesse versículo 27 do capítulo 1, que diz que a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, eu tenho o propósito de trazer para os irmãos esta noite uma compreensão a respeito desta mensagem, a respeito desta declaração que Tiago faz, desses fatores da vivência cristã. A nossa vida cristã, eu acredito que nós podemos ter como chave esta declaração de Tiago. Eu acredito nisso. A Bíblia Sagrada como um todo, ela traz muitos versículos poderosos. Aliás, né, nós recordamos esse dia aqui do Salmo 118:8, que diz que o homem tem que confiar em Deus e não nos homens, né? É o versículo chave da Bíblia para mim. E este versículo que Tiago diz aqui é um versículo chave para o nosso comportamento individual no dia a dia. Então, 3 coisinhas que Tiago falou comigo, ao meu coração, gostaria que falasse com vocês também, e que vocês não se esquecessem desse versículo. Memoriza esse versículo para a sua vida. Tenha ele como uma baliza, como uma direção, como um vetor para a sua vida. Quando o Tiago fala de religião pura e imaculada, a pergunta que eu quero fazer é: o que é a religião? Porque existem muitos equívocos com relação a esta palavra, com relação ao entendimento e à compreensão dessa palavra. A religião, quando nós ouvimos dizer, é um comportamento místico, talvez, comportamento espiritual, ou um comportamento cheio de rituais, de protocolos, regras, de costumes, de muitas vezes de filosofias, né? Talvez quando se fala em religião a gente pensa nisso, né? Mas o Tiago, quando ele está chamando a atenção dos irmãos que estão dispersos e equivocados nesse contexto do poder da fé, do poder da oração, ele vai chamar a atenção dos irmãos porque as pessoas estão com muito cuidado na questão da religiosidade. A religiosidade, para nós, não serve no contexto que Tiago declara. Tiago declara que a religião pura e imaculada é esse cuidado da visitação de órfãos e de viúvas. Então, eu queria pensar e meditar a respeito disso. Religião, para nós, não pode ser rituais, comportamentos, costumes, filosofias, regras, protocolos, não. A gente precisa entender que religião é um comportamento devocional e dedicado. A religião para nós é devoção, a religião para nós é dedicação. Porque a palavra religião para mim não me traz orientação a respeito de rituais, protocolos e regras. Não. A religião para mim ela tem que trazer uma lembrança de religação. O certo é que a partir do pecado no Jardim do Éden, nós sofremos um afastamento de Deus. Nós, como homens caídos, apesar de sermos cristãos, vivemos num mundo caído, vivemos num mundo onde jaz o maligno, né? Jesus Cristo, ele que vem trazer para nós digamos assim, esse entendimento de religião. Jesus Cristo é o que nos religou a Deus. Então, a nossa religião é Jesus Cristo. A nossa religião não está pautada em regras, em conceitos, preconceitos de homens. A nossa religião tem que estar pautada na obra de Jesus Cristo, no caráter de Jesus Cristo. Tiago vai estar falando isso aqui para os irmãos. A religião pura e imaculada. Ou seja, nós não podemos esquecer jamais que aquilo que nos possibilitou o nosso relacionamento com Deus, o Pai, foi Jesus Cristo. Porque aqui Tiago está falando, as pessoas estão fazendo muitas obras, estão fazendo muitas coisas, achando que pelas obras que estão fazendo, eles estão declarando, estão conseguindo
manter esta ligação com Deus. Mas não é pela obra que a gente se liga em Deus, é pela obra de Cristo, não pela minha obra. A minha obra não adianta de nada. A minha obra ela só tem valor quando ela é uma obra de dedicação e de devoção a Deus por aquilo que ele fez. Eu não consigo me relacionar com Deus a partir das minhas obras. Eu só consigo me relacionar com Deus a partir da obra de Cristo. Então, a religião que muito hoje nós vamos observar no contexto, no mundo de hoje, muita gente praticando a religião. Caridade, vocês veem por aí. Muitas seitas, muitas comunidades filosóficas, né? Associações, muita gente praticando caridade, auxílio aos necessitados e tal. Não que isso não socorra quem precisa. De fato, socorre, e é um bem, é algo que é bem feito. Mas a grande questão é que isso não me religa a Deus. Isso só mostra que eu venho a ser uma pessoa de bom caráter, uma pessoa idônea, uma pessoa do bem, digamos assim, mas não religa a Deus. Então, Tiago, ele é preocupado com isso. Muita gente hoje está fazendo muita obra de caridade assistencial, mas está se esquecendo da prioridade. O primordial para o ser humano é se religar com Deus. E a religação que se dá com Deus só através da pessoa de Jesus Cristo. Então é por isso que eu vivo hoje esta vida de gratidão, porque se for pelas coisas que eu já fiz, eu nunca estaria religado com Deus. Nada que nós viemos a fazer, você pode fazer o que você quiser, irmão. Nada do que fizer tem condições ou lhe capacita para se religar com Deus. A gente precisa entender essa questão de uma vez por todas e praticar a obra não por obrigação, mas por dedicação e por amor àquilo que Jesus já fez por nós. A religião pura e imaculada, irmãos, Tiago deixa muito bem claro, eu estou tentando trazer para os irmãos, porque hoje em dia você percebe muita gente envolvida ainda com essa questão de que estão fazendo e vão ajuntar tesouros no céu sem se religar com Deus pela pessoa de Cristo. Tem muita gente equivocada. E como nós já falamos aqui, como já foi cantado aqui através dos louvores, a gente precisa vigiar mesmo. A gente precisa estar atento mesmo, porque Jesus está às portas. A qualquer momento a igreja do Senhor vai ser recolhida. E nós temos que estar nesta religião pura e imaculada, fazendo a obra por dedicação, por devoção e por amor à obra de Cristo, em gratidão. Nós precisamos entender que a nossa vida tem que ser uma vida de gratidão. Porque o que nos ligou a Deus foi a ação de Cristo. Não fui eu que conquistei nada, nada. Aliás, se fosse por mérito, eu não teria conseguido, porque, de fato, eu não merecia por aquilo que eu fiz. O meu passado só me desmerecia, não é isso? Né? Pela graça e misericórdia do Senhor, ele me alcançou, porque eu não merecia. Eu me conheço, eu sei quem eu era. Todos nós aqui sabemos a respeito das nossas obras anteriores a sermos alcançados pela graça de Cristo. De fato, a gente não merecia. Era uma vida de incredulidade, era uma vida miserável, uma vida egoísta, uma vida, muitas vezes, de maldade, de ruindade. Quantas coisas nós fizemos de mal para pessoas e para o mundo. E é pela graça de Cristo que ele nos alcançou e que nos dá esta oportunidade de estarmos religados com Deus. Miguel falou algo aqui interessante, impressionante. E olha que o testemunho do Miguel, meu primo, é forte. Para a gente ser protegido de Deus, a gente precisa estar buscando a Deus. Porque sem Deus, irmão, nós estamos perdidos. Não se esqueça, sabe? Eu acho que Tiago fala para a gente assim, irmão, fica atento. Se dedica ao Senhor todos os dias da sua vida. Não se esqueça que Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Eu não posso esquecer disso jamais, porque talvez eu
chego num contexto de ministério, digamos assim, que eu acho que eu já sou o pai dos preletores, né? Que nem eu vi esse dia eu lendo um livro aí, a pessoa se declara príncipe dos pregadores. O que é isso? Né? Nada menos nada. A gente precisa entender essas questões, né? Nós não somos nada se não fosse pelo poder de Deus. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Se Deus tirar a mão de cima da gente, a gente é consumido. É consumido. Então, a religião pura e imaculada é esta dedicação que nós temos que ter à pessoa de Cristo, sabe? A obra de Cristo. Não que ele não nos obriga a nada. Ele não nos obriga, não nos constrange, ele nos convida, ele propõe a gente. E é engraçado que o Espírito Santo de Deus que habita em nós é que nos impulsiona, é que nos motiva para realizar a obra. Porque o que é que a gente ganha quando a gente se envolve no reino de Deus? Além de pedradas, apontamentos e acusações. Além de dificuldades, ciladas, setas que o inimigo tenta. Além de renúncia dos seus egos, suas vaidades, né? O tempo da ignorância é muito bom. Quando você não sabe das coisas, você vai fazendo as coisas. Mas quanto mais você se aprofunda na palavra do Senhor, mais o seu espaço de ação diminui. Mas você entende que viver em santidade não é brincadeira. É difícil, mas é Deus que nos sustenta, é Deus que nos ajuda. E é engraçado que quanto mais você aceita viver nos preceitos do Senhor, mais feliz, mais tranquilo, mais em paz e mais sossegado você vive. A gente vai entendendo que as coisas que o mundo secular muitas vezes nos proporcionava, de fato não nos fazem falta. Eles, ao contrário, né, nos atrapalhavam com essa paz de espírito que temos, com essa tranquilidade que temos de viver o dia a dia, entendendo que Deus está no controle, está cuidando de nós, não só hoje, mas o próprio amanhã, que ele diz para a gente não se preocupar, porque ele está tomando conta do dia de amanhã. A gente só tem que estar se dedicando hoje, porque o dia de amanhã Deus com certeza estará cuidando de nós também. Então, Tiago vai falar isso para os irmãos. Irmãos, vocês estão muito preocupados com tanta coisa, tanta obra, sabe? Ele fala muito o negócio da língua, né? Que a pessoa não consegue refrear a própria língua. Imagina tantas outras coisas que a gente corre o risco de fazer coisa errada todos os dias, todo o tempo, só pela misericórdia do Senhor. É que a gente está debaixo das asas do Altíssimo. Então, a primeira coisa que nós vamos perceber neste verso que Tiago fala é que é necessário dedicação. Irmão, dedicação precisa buscar. Dedicação precisa pedir a Deus esta capacitação de se dedicar, porque de nós mesmos nós recuamos, a gente não avança. Pelo desejo da nossa carne, a gente, num dia de frio, que nem hoje, a gente está debaixo da coberta. A gente não vai na igreja, a gente não visita, a gente não faz isso ou não faz aquilo pelo bem da humanidade. Num dia de hoje, a gente se esconde. Nos tempos de hoje, tempos difíceis, a gente muitas vezes se isola. Mas a dedicação que nós temos que ter no dia a dia é nessa gratidão, sabe? Eu me dedico a fazer a obra do Senhor em gratidão por aquilo que Ele fez na minha vida. Esse é o pensamento que eu tenho. Eu falei uma vez aqui, conversando com o irmão Antônio, que está aqui conosco, eu falava para ele, a gente tem 24 horas no dia para viver para a gente. E quanto mais você trabalha, mais trabalho tem. Se a gente não parar 1 horinha, 2 horinhas para cultuar a Deus, a gente não para nunca. A gente não para. A gente precisa entender essas coisas e dedicar um tempo de vida para adorar o Senhor por aquilo que Ele já fez em nossas vidas. Irmão, eu não sei você, mas eu sei de mim.
Se eu for olhar para o meu passado, quantos livramentos Deus já me deu. Da história que eu conheço aqui de alguns irmãos, quantos livramentos Deus já deu. E muitas vezes eu deixo de me dedicar ao Senhor para me dedicar a mim mesmo, ou para me dedicar a alguns ídolos, algumas coisas que eu coloco no meu coração em primeiro lugar, quando a minha dedicação prioritária é Deus. Então, dedicação é um fator que nós não podemos esquecer. Eu preciso entender, eu sou religioso ou sou uma pessoa religada com Deus? Se eu for religioso, eu estou errado. Se eu estiver religado com Deus, eu sou uma pessoa dedicada à obra do Senhor. A segunda coisa que Tiago fala, quando ele diz que é visitar os órfãos e as viúvas, ele traz à tona a questão da missão verdadeira, a missão pura e imaculada, a missão de todo crente no contexto individual. Eu não estou falando de igreja, de organização, eu estou falando de indivíduo, de mim e de você. Nós temos uma missão, irmãos. A nossa religião, digamos assim, ela é pautada numa missão. Esta missão é de auxiliar os órfãos e as viúvas, é visitar. Sabe, a palavra visitar aqui fala de atendimento, fala de socorro, fala de acolhimento, fala de assistência, fala de caridade, fala de relacionamentos, fala de aconselhamento. Visitar aqui fala de auxiliar as pessoas. Eu preciso olhar para o contexto da minha vida e tirar todo o egoísmo e começar a ajudar as pessoas. Não é difícil ajudar. Sabe qual é a grande questão? Quando eu me proponho a ajudar, Deus provém esta semente da ajuda para que eu dê para alguém. Porque eu olho para mim e muitas vezes eu me proponho na minha mente, na minha oração, eu estou orando por alguém para ajudar essa pessoa para uma possibilidade, aí Deus me abre uma porta para eu poder ajudar a pessoa. É essas questões, então, a questão toda de eu praticar esta caridade, esta visitação que Tiago fala, ela não vem de mim, é uma providência de Deus. Para que eu possa ser usado, eu preciso olhar para mim e entender que eu sou instrumento do amor de Deus na terra. Agora eu preciso dizer para o Senhor: Senhor, me usa. Senhor, me capacita. E quando Deus te der a semente para você semear, é assim que vai acontecer. Deus vai fazer com que você possa ajudar, porque é plano de Deus. Eu não posso me cercar no meu castelo por aquilo que já tenho, já sou, pela condição que estou. Eu não posso me fechar, porque isso é egoísmo. A minha vida agora não mais é minha. A minha vida agora ela tem um outro, tem um dono que é Cristo. Então é Cristo que faz o meu viver no dia a dia como instrumento dele. Então, irmão, tem muita gente precisando de ajuda. E muitas vezes eu olho e falo, mas eu não posso ajudar, eu não posso fazer. É ler do engano. Você pode sim, basta querer e se colocar à disposição do Senhor, que Ele vai te usar nessa terra para você ajudar as pessoas que estão precisando. Talvez você olhe, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas a obra de Deus, irmão, muitas vezes se faz num abraço, numa fala. Quantas pessoas nós temos experiência de você dar um abraço e a pessoa ser curada ali de uma questão que estava afligindo o coração daquela pessoa? Quantas vezes um quilo de feijão que você doa para alguém faz a diferença numa família inteira?
Quantas vezes uma peça de roupa. Eu estava olhando esses dias a minha gaveta ali, tem um monte de camiseta ali que eu vou sacudir tudinho e sair dando na rua, porque é assim que a gente faz. A gente pega, põe no carro e vai encontrando um ou outro e vai dando para um, vai dando para outro. Então eu preciso, no contexto individual, praticar esta palavra, esta missão. Porque quando ele fala visitar os órfãos, isso é uma missão, é uma prática da palavra. Envolve uma ação de ir. Visitar os órfãos, as viúvas é uma missão. Então, a religião pura e imaculada do Senhor é uma missão a ser feita, de ajudar, acolher, visitar, socorrer, fazer alguma coisa para ajudar. Eu não posso ficar parado, porque tem muita gente padecendo necessidade. Precisamos fazer alguma coisa, não fique parado em nome de Jesus. Amanhã, quando você sair à rua, saia no seu pensamento, na sua condição de fazer algo por alguém, peça para Deus, Senhor, me usa hoje. Que você saia amanhã e volte para casa com alguma coisa feita, com a missão feita em prol desta missão, desta religião pura e imaculada. Então, quando ele fala de visitar os órfãos e as viúvas, é uma missão, irmãos. Nós precisamos entender essas coisas e começar a praticar. Deus tem me incomodado muito nesses tempos, a minha fala tem sido essa. Eu não consigo mais viver na fé sem fazer nada. Eu tenho que estar envolvido na obra, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Não posso estar parado, alguma coisa tem que ser feita. Tem muita gente padecendo. Quando fala de órfão e viúva, não é só naquele contexto, né, que Tiago escreve, ele estava se referindo inclusive, a lei mosaica, que falava muito disso, de órfãos e viúvas, porque era um contexto de um povo que vivia em guerras, né? Então tinha muita mulher viúva, os maridos vão para a guerra, as mulheres ficavam viúvas, né? E os filhos sem pai, tudo órfãos. Então ele fala nesse contexto de pessoas necessitadas, porque o povo de Deus era assistido, mas o povo que era gentil, que não fazia parte do povo hebreu, eles não tinham esses direitos relativo ao que o povo hebreu tinha herdado para as 12 tribos, né? Então ele fala nesse contexto que, trazendo para os dias de hoje, para nós, órfãos e viúvas, são as pessoas necessitadas, carentes, as pessoas com dificuldades, as pessoas que estão, irmão, vivendo uma vida difícil. O mundo, ele é difícil, o mundão é difícil de se viver. O mundo jaz no maligno. O maligno é um sistema secular de opressão que tem o objetivo de destruir vidas. Não tem, o mundão ele quer destruir, roubar, matar, destruir, dificultar, obstáculos. É um sistema do mal, destruir as pessoas. E nós sabemos disso, nós temos essa visão que o mundo jaz maligno, mas as pessoas estão no mundo precisam de socorro. E nós somos a igreja do Senhor. Nós fazemos parte do exército do Salvador para socorrer essas pessoas. Há uma missão, lá em 2 Coríntios 5,18, vai dizer a respeito disso. Eu vou procurar aqui para a gente poder ler. 2 Coríntios 5,18. Olha o que diz a palavra do Senhor, 2 Coríntios 5,18. E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Sabe, o ministério é o serviço, é a missão. Tem uma tarefa, irmão, na nossa mão, que é reconciliar as outras pessoas para com Deus. Quando você socorre um necessitado, uma pessoa carente, é uma oportunidade dela ver o amor de Deus
na vida dela. É a oportunidade de falar do amor de Cristo. Existe uma missão, nós temos uma tarefa de trazer pessoas para reconciliar com Deus. Quando o Tiago escreve guardar-se da corrupção do mundo, ele está falando de santidade. Então, nós já entendemos aqui nesse versículo, para mim é o versículo-chave desta carta, que é a dedicação, que é missão e santidade. Guardar-se da corrupção do mundo, proteger-se da corrupção. Como é que eu me protejo da corrupção do mundo, irmão? É evitando o contato com as pessoas que estão envolvidas no mundo. Sabe? É não se envolver com questões mundanas. O mundo não tem jeito, não adianta. Eu já falei aqui, mas tem gente que acha que não. Você pode se candidatar a presidente da República e tentar consertar o mundo. Você sendo crente, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Não tem como. Está condenado, o mundo está condenado. O que eu posso fazer é falar do amor de Deus para o meu vizinho, para o meu parente, para o meu amigo. É a oportunidade de termos um encontro com alguém e pedir para Deus ali um momento para falar. Eu não nego a palavra. Todo mundo que eu faço amizade, eu vou falando de Cristo. Se a pessoa quiser, amém. Se não quiser, eu vou insistindo até um dia que ele quiser. É uma missão, é a nossa missão. Eu não posso negar a palavra, não é isso, Miguel? Não posso. O Miguel é testemunha minha. Eu conheço o Miguel tem 60 anos. Eu falo de Jesus para o Miguel faz tempo, hein? Glória a Deus. Ele falou para mim, depois eu comecei a falar para ele. Hoje nós estamos falando junto. Glória a Deus. Então, santidade é proteger-se da corrupção do mundo, evitar, não se envolver. Ah, tá difícil? Distancia, dá uma recuada do mundo. Sabe? Não tá fácil. Você percebeu que você deu uma pisadinha na bola? Dá uma recuada. Tira o pé. Corta de uma vez por todas também. Ah, eu frequento tal lugar lá. Não vai mais. Só vai lá quando estiver cheio do Espírito Santo. Que a hora que você meter o pé na porta, todo mundo cai. Aí sim. Aí você não é verdade? Eu preciso me blindar. Eu preciso me revestir do poder do Espírito Santo. Então, quando ele fala guardar-se da corrupção do mundo, é isso. Nós lemos aqui, eu vou ler de novo para a gente não esquecer o versículo. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, viúvos nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. São três coisas aqui: dedicação, missão e santidade. Tem que ter santidade. Eu estava conversando com o Toninho esses dias lá no serviço, a gente falou, de vez em quando você dá umas escorregadas, dá um vacilo, mas isso aí é normal. A questão é o meu coração que está lutando com os desejos da minha carne. O meu coração tem que estar postado contra as questões do mundo. Às vezes eu dou um vacilo, eu escorrego, eu falo isso, eu falo aquilo, mas o meu coração tem que lutar contra isso. Eu não posso aceitar, mesmo vindo de mim. Tiago fala isso. Às vezes eu não consigo controlar minha língua, mas eu tenho que morder a língua. Aproveitar que tem dente, morde a língua. Corrige a língua. Guardar-se da corrupção do mundo. Ah, mas como é que eu faço isso? Me fortalecendo, orando, 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 lendo a Bíblia, lendo a palavra, meditando, refletindo. Pastora S fala para a gente, irmão, a gente tem que ler nem que for um versículo todo dia. Parece brincadeira, né? Mas se você ler um versículo todo dia, te ajuda no dia. Você nem imagina a força que aquilo te dá. É congregando. Como é que eu me fortaleço? Congregando. Tem gente que não está indo na comunhão, na congregação. Precisa estar na congregação, na comunhão.
Porque é lá onde as brasas se aquecem. Já ouviu isso? Quando você vai fazer um churrasco, né? Se deixar uma brasa sozinha, não assa carne nenhuma. Se eu juntar as brasas ali, ó, dá fogo, assa, fica tudo legal sim. É igual o irmão tem que estar junto na congregação, tem que estar reunido, congregando, louvando o nome santo do Senhor. Isso nos fortalece, irmãos, ir na igreja nos fortalece. Ah, mas não tem mais esse negócio de templo. Não tem mesmo, acabou, negócio de templo não tem. Templo agora somos nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Agora, o templo para nós é casa de oração. Nós vamos lá para nos reunir, para congregar, para orar, para louvar e para ouvir a palavra do Senhor. É por isso que nós vamos. Precisamos. É tão bom que os irmãos vivem em comunhão. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É isso. Mateus 6,36 vai dizer para nós a respeito desta prioridade que é priorizar o reino de Deus. Irmão, o reino de Deus, ó, Deus reina em mim. Amém? Eu preciso priorizar o reino de Deus. Eu preciso alimentar o Espírito Santo que vive em mim. Eu preciso priorizar o reino de Deus através da minha oração, através, irmão, da minha meditação na palavra, através da congregação e através da comunhão. Eu preciso priorizar o reino de Deus na minha vida, porque se eu estiver forte, eu consigo resistir ao dia mal. Não é isso que Efésios 6 fala? Se você estiver forte na fé, você vai resistir, vai permanecer inabalável diante do dia mal. Eu quero concluir para os irmãos esta palavra, dizer que nós temos, porém, que atentar para essa verdade. Não posso esquecer. Presta atenção nisso. Presta atenção nessa verdade. A nossa vida, o nosso viver como igreja, como noiva de Cristo, tem que ser em devoção, dedicação à obra do Senhor. Tem que ser em santidade. Não tem outra maneira. E é gostoso. Quando eu faço umas atrapalhadas pelo caminho, eu fico triste o dia inteiro. Quando eu não faço nada errado, ô glória, é um dia muito alegre na minha vida. É um dia muito bom, muito feliz. Eu fico muito feliz quando ao final do dia eu não fiz nenhuma besteira. Aí quando faz alguma besteira, me estraga o dia todinho. A nossa alegria vem do Senhor. Tiago 1,25 vai dizer: aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecer disso, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no teu feito. Olha que bênção. Se você estiver focado nesta missão, nessa dedicação ao Senhor, estiver nesta santidade com o Senhor, bem-aventurado será no seu feito. Sabe o que está dizendo isso, irmão? No seu feito, qual é o seu feito? Preservar a sua salvação. Preservar a sua salvação. A salvação vem da obra de Cristo. Ela nos é dada de graça. A minha parte é preservar isso. Como? Em santidade, dedicação ao Senhor, devoção ao Senhor. Faça isso. Será bem-aventurado no seu feito. Filipenses 1, de 9 a 10, ele nos alerta a respeito da vinda de Cristo. Se a gente tiver focado nesse verso de Tiago, com certeza seremos achados livres de culpas no dia da vinda do Senhor. Olha que lindo isso. Quando Jesus voltar, ô glória, a gente está sorrindo, não está preocupado. Né? O irmão Toninho falou aqui o negócio das 10 virgens, eu falei misericórdia. Né?
Se você tiver em santidade, dedicação ao Senhor, cumprindo sua missão, você vai estar com azeite na botija. Quando o Senhor voltar, é só acender a lâmpada que você será visto. Por ele você também será luz, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Amém.